Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Irmãos, vou deixar algo bem breve para os irmãos, porque eu estou vendo muita conteúdo no YouTube, estou vendo muita falácia, disse-me, mexerico, né, porfia, discórdia, né, contenda. Aí os irmãos falam, nossa, o irmão Patrick está dando risada, o que eu acho engraçado, irmão, porque é que nesses tempos Deus revelou para mim na campanha de oração que tinha um pastor que era mercenário e comprou o outro, né? Você entendeu? E eu achei porque eu acho engraçado isso. E tem uma pastora aí, herege aí, que o diabo tá usando ela também. E outros pastores aí também, né? Eu falo bem rasgado, irmão. Porque a Bíblia diz assim que se Deus mandar eu profetizar, eu não vou profetizar, né? A Bíblia diz assim que Deus, antes de fazer alguma coisa, revela para os seus servos profetas. Então, tanto é o bem, tanto o mal, irmãos. Em Isaías 45, 42, 5, ele fala assim que Deus aí criou tanto a luz e as trevas. Você entendeu? A palavra de Deus não entra em contradição. Lamentações 3, versículo 30 e pouco, 35, 34. O mais para baixo, ele fala assim que a boca do Senhor saiu o bem e o mal. Você entendeu? Então é isso que eu quero falar para os irmãos. Que eu vou falar em 1 Coríntios 14, versículo 3, que ele fala assim que... Vou pegar esse versículo e outros, que eu vou pegar desde o 12 até o 17, né? Falando que Deus mandou eu ler com a partir do 12. 3 eu falar sem, né? Porque eu sei, né? Os outros eu sei também, mas Deus mandou eu falar, né? A Bíblia diz assim que quando você fala em línguas, é edificação você com Deus. Porque o dom de profetizar é maior que o dom de línguas. E o dom de profetizar, a Bíblia diz assim, que ele edifica a igreja, aleluia. Né? A igreja. Né? É que nem quando Deus mandou falar para Jeremias, né? Pode falar, né? Que eu sou contigo, não temos que sou contigo. Tudo que, né, tu falar, né? Ele fala, Deus manda ele falar, né? Ele fala assim que Deus constituiu como profeta, né, sobre as nações para derrubar, para destruir, para arruinar, para derribar, para destruir, para arruinar, para edificar e para plantar. Olha que forte que Deus usou para ir sair da boca de Jeremias. Vamos de novo. Edificar, plantar, ruinar, destruir, derribar, né? Então, você entendeu? Então é os dois lados, porque Deus tanto edifica e Deus também destrói. Né? E faz como edifica, faz outra, e planta, e faz, né, outras, né, obras na vida de outras pessoas que der lugar. Porque em Gálatas, irmão, é bíblico, porque a Bíblia diz assim: se você está no Espírito, você vai colher coisas no Espírito, correto? Se você está como fala? Se a pessoa está na carne, ela vai correr corrupção, correto? Então aí eu vou ler para os irmãos aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também só como desejar os dons espirituais, tanto os dons do fruto do Espírito Santo, que eu vou falar de Gálatas 5 também, e também os dons espirituais, que fala em 1 Coríntios 12, e outros também que estão na Bíblia. Para edificação da igreja, ele fala para procurar abundar neles, olha lá, abundar neles, né? Para edificação da igreja. 13. Pelo que ora que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Amém? Porque esses tempos Deus falou para mim assim que muitas pessoas iam morrer e tem gente, muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas que eu conheço também que tanto que se levantou contra a minha vida, já morreu várias pessoas que se levantou contra a minha vida, né? Porque é bíblico, né? A Bíblia diz assim, ai daqueles, né? E a Bíblia diz assim também que você tem que repreender as pessoas que estão no pecado, repreender no meio do mundo para que haja temor. Então quer dizer o quê? A Bíblia diz assim para nós julgar as obras das trevas. Então se Deus manda você julgar e o irmão falar assim que você está falando mal dele, né? Eles estão distorcendo 1 Pedro 3. Porque 1 Pedro 3 ele fala para você ter entranhável amor, o mesmo sentimento, caridade, misericórdia entre uns outros irmãos. Aí a Bíblia diz assim para você não tratar um mal com um mal o outro, né? Mal dizer com injúria, sim bem dizer, para que você chegue à bênção de Cristo, né? A bênção de Deus, né? Ele fala isso, né? Que a Bíblia diz assim que os ouvidos de Deus, lá ele fala de Provérbios também, que a escritura diz que ele fala que os ouvidos de Deus, a oração deles estão longe que ele não escuta, é abominação a oração dos ímpios, mas do justo é seu contentamento. Então, peraí, irmão,
Se Deus usou Elias para falar, para repreender o povo, será que ele falou alguma coisa de errado? Né? Se ele estava no Espírito, né? A Bíblia diz assim em Provérbios, que o homem que fala muita coisa, eu não sei se é Provérbios 11, 13, 14, que Deus usou para falar nas orações, nas campanhas de oração. Deus usou eu para apontar uns irmãos aí, na campanha de oração. Pode ver lá do YouTube, pode ver um monte de outras pessoas também da região aqui. Pode ir lá ver, tudo guiado por Deus. O Ronaldo esses dias, ele mandou mensagem para mim falando assim que pediu oração, né? Aí eu falei para ele, irmão, eu tô orando por você, pelos irmãos da Deus e Amor. Amém, mano, ele falou. Falei, então, aí Deus mostrou isso da irmã pra mim, da Deus e Amor. Ele falou, nossa, irmão, Deus é na tua vida, hein? Falando assim, eu falei, graças a Deus, né? Eu sei que Deus é na minha vida. Aí falou tudo que Deus usou para falar para ele sobre o que estava acontecendo na vida da irmã, e falou que era de Deus, que era confirmação. E tinha gente querendo barrar o ministério dela, e blá blá blá, que ela estava se sentindo rejeitada, sentindo mal, né? Aí você vê, né, a diferença. Quando a pessoa está na carne, ela quer fazer o mal, quando a pessoa está no espírito e não quer, né? Você entendeu? Quando, por exemplo, se Deus usar para falar uma profecia que fala que um monte de gente vai morrer, ou que fulano que eu conheço da minha família, ou uma pessoa que eu conheço levantou contra a minha vida vai morrer, aí não é que eu estou querendo o mal dela, é Deus que está usando para falar. Você entendeu? A Bíblia diz assim que a vingança, a Escritura diz, não dê lugar à ira, que a vingança vem do Senhor, né? Romanos 12, ele fala assim, não tratar o mal pelo mal, sim transformar o mal em bem. Correto? Ele fala assim, se o teu inimigo tiver fome, dar de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dar de beber. Untar brasas vivas na cabeça. O Hebreus 10 ele fala assim para você não dar, que a vingança é de Deus, que Deus julgará o seu povo. Aí você diz, horrenda és cair na mão de Deus vivo. Ninguém fala isso. Então Deus, ele é a mesma concordância que ele está falando em Lamentações, em Isaías, Efésios, julgação da 7 Timóteo 5. Então, irmão, não deixa esse povo te enganar não. Se Deus manda você falar para repreender, para falar, tem que falar mesmo, porque ultimamente os outros estão querendo passar a mão na cabeça do pecado dos outros. Você entendeu? É que hoje as pessoas não têm coragem, nem Jesus. Eu tenho coragem. As pessoas blasfemaram contra a minha vida, contra o Espírito Santo de Deus. Contra a minha vida, mais de 5 pessoas já. E tem 2 que estão aí na igreja e a maioria desviou. 2 ou 3 estão na igreja. A maioria desviou. Por quê? Porque não tem o prazer nas coisas de Deus, porque não tem mais Deus. A pessoa está andando sem Deus, entendeu? Entendeu? Então a pessoa quer mostrar a aparência, mas não tem como. Ela não tem mais eu vou ter vontade de fazer as coisas de Deus. Ela força. Você vê na pessoa, não tem mais o vigor, a virtude do Espírito Santo de Deus na vida dela. Você entendeu, irmãos? Então, para deixar bem claro, daí eu vou falar, né? Deixar isso como reflexão também, que eu vou deixar a doutrina aí embaixo, falar para os irmãos curtir, dar like, também para os irmãos gostar, sobre a doutrina da língua perfeita, da língua fingida. E também da doutrina, aquilo que Deus quer, para o melhor que Deus quer fazer o melhor para a sua vida, né? A vontade de Deus melhor na tua vida. Umas doutrinas que Deus mandou fazer, e eu tenho elas aí, eu vou deixar nos comentários aí, né? Eu vou deixar na descrição do YouTube, se os irmãos quiserem, os irmãos dão uma olhada lá, se os irmãos gostarem, amém, se não, né? Deus abençoe os irmãos do mesmo jeito. Então, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 14, continuando, no versículo 14, ele fala assim, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas se o meu entendimento fica sem fruto. Olha isso! Quer dizer o quê? A Bíblia diz assim que o culto, em 1 Coríntios 14, versículo 40, que o culto tem que ser com ordem e decência. Correto? A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 14, 26, que a Bíblia diz assim que tem que ter, ele tem que ter doutrina, salmos, né? Interpretação, né? A Bíblia diz, e cânticos, né? Também, e para edificação da igreja, ele fala, né? Correto? Então, peraí, se a Bíblia está falando de interpretação, salmos, doutrina, cântico, ele está falando de interpretação. Então, peraí, você tem que ter interpretação. O que é interpretação? Que Deus fala para vocês, tem que passar. É por isso que a palavra de Deus diz assim, Tiago, antes do homem falar, o homem o que tem que fazer o quê? Tiago capítulo 1, que a justiça de Deus não habita na ira. Antes do homem falar, ele tem o quê? Tardio no falar. E no tardio do cirar e no tardio do falar. Entendeu? São 3 coisas, se não te enganar. Vamos lá ler. Você entendeu? Isso, pronto para escutar. Isso, tá, obrigado.
Aí Deus falou para mim não precisar mais ir lá. Pronto para escutar. Então, peraí. Se a pessoa não está aprendendo, não está querendo escutar aquilo que Deus está usando o profeta de Deus para falar, ela não tem capacidade de aprender. Você entendeu? Porque em Provérbios diz que a pessoa que fala muito, ela tem perturbação. É que nem Tiago ele fala, não sede ouvinte só da palavra de Deus, e sede praticantes. Não? Você entendeu? Aí fala assim que aquele que pratica a lei será bem-aventurado no que fazer. Pera aí, a palavra de Deus não contradiz. Em Tiago ele fala assim que saiu bem e o mal também da boca da língua. Que não pode se jorrar duas águas. Não pode jogar da mesma fonte duas águas, amarga ou doce. O que está falando? Ele fala, filho, se uma hora eu vou falar que você vai falar bem, você vai falar bem. Se for uma hora que eu vou falar que você vai falar maldição, você vai falar maldição. É bíblico, filho. O que esse povo está me arrumando? Não sei o que está acontecendo com esse povo. Esse povo não ganha mais Bíblia, não? Gata, isso que eu falei. Se a pessoa planta, ela vai colher. Já ouviu já falando aqui lá, né? Por exemplo, se você está falando mal da pessoa, você vai colher. Mas tipo, se você está falando no Espírito, você está fazendo a vontade de Deus. Mas se você não estiver fazendo, você vai colher. Cadê o discernimento? Então ele está falando entendimento. Ele fala assim, se eu oro bem, mas o meu entendimento, tem que estar falando de entendimento, tem que ter fruto no entendimento. Quando José ele foi interpretar o sonho do rei, ele teve entendimento e deu fruto. Você entendeu? Quando Daniel também, ele entendeu a visão. Então muitas pessoas têm que entender as revelações e a visão, e as pessoas não estão conseguindo entender. Estava no Espírito, né? Quem está no Espírito está acima da lei, que nem eu falei no outro vídeo, né? Você entendeu? E a Bíblia diz assim em Judas, capítulo 1, versículo 20 e 21, que nós temos que estar em oração na santíssima fé, na oração no Espírito Santo. Ele está falando, orar no Espírito Santo, orar no Espírito, né? Você entendeu? Então, irmãos, é isso daí que eu quero falar para os irmãos, né? Vai ser um vídeo bem curtinho, vou falar algumas coisas aí, deixar a doutrina aí embaixo. Os irmãos não ficam enganados por esses falsos mestres, falsos profetas aí que ficam falando coisas que não tem nada a ver. Você entendeu? Que a Bíblia diz assim que a árvore boa não tem como... Ó, pra você ver como que é forte. A árvore boa não tem como dar fruto ruim. E a árvore, ó, a árvore boa não tem como dar fruto ruim. A árvore ruim não tem como dar fruto boa. A árvore boa dá bons frutos. A árvore ruim dá maus frutos. Você entendeu? Se você pegar Hebreus 6, ele fala assim, quem recebeu o dom, a doutrina do redimento, o dom do Espírito Santo, ele não volta para trás. Aquele que volta para trás crucifica Cristo. De novo. Ele pisa no Filho de Deus. Ai daquele calcanhar contra o Filho de Deus. Ele falou isso contra a Júlia, ele também fala isso em Hebreus 10. Ele fala assim que o maior castigo há. Ele fala aquele calcar no Filho de Deus, né? Ele fala, cuidais tem, o maior castigo há. Ele fala, que aquele calcar contra o Filho de Deus. Do Espírito da aliança da graça, né? Do sangue, né? Imaculado de Cristo, né? Ele fala, porque está quebrando a aliança que Deus tem com você da salvação da graça. Isso que as pessoas não entendem. Então se você está falando algo na carne, falando mal de alguém, falando mal do próximo, falando isso, blá, que nem 2 Coríntios 12, ou 1 Timóteo fala que eles nunca vão chegar no entendimento, no conhecimento da verdade. Eu vou lá em 2 Coríntios lá, né? Vamos lá. Vou mostrar dentro da Bíblia, né? Os irmãos não ficam falando que eu me acho. Ai. Olha o que Paulo falou, presta atenção. Os últimos avisos aos Coríntios, saudações. 19, versículo 19, 2 Coríntios 12, 19. Cuidais que ainda desculpai-vos convosco. Falamos em Cristo perante a Deus. Olha que forte. Falamos em Cristo perante a Deus. Espera aí, está no Espírito. Falamos em Cristo perante a Deus. Olha que Paulo vai acusar os caras. Vai apontar os caras. No erro. Falamos em Cristo perante a Deus. Em tudo isto, amados, para a vossa edificação. E calabaste comandai a comanai a stébia. Né? Que forte, olha a edificação. Escuta o que ele vai falar, que ele vai apontar os caras. Que Paulo vai apontar os caras em 2 Coríntios 12. Porque receio quando a chegar, vós não achem como queria. Eu seja essa de vós, não quereis, e de alguma maneira que haja pendências, quer dizer o quê? Faltas de rixas, quer dizer o que? As pessoas não estão se paziguando. Invejas, iras, porfias,
distrações, mexerico, meu Deus do céu, orgulhos e tumultos. Olha, Paulo falou, eu estou falando aqui você em Cristo perante Deus, quer dizer o que? Está aí no Espírito aqui, e está acusando os caras. Peraí, Paulo está falando mal dos caras? Olha o mais forte que ele vai falar, que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco, que eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundície, da prostituições e deshonestidade que cometeram. Paulo está falando sobre que os coríntios, eles tinham todos os dons, mas às vezes algum deles, a maioria, não tinha o dom do amor, o fruto do dom do Espírito. Você entendeu? Que o dom do maior dom é o amor, né? Você entendeu? Então, ele está falando, ele fala em 1 Coríntios 3, se você não tem amor, nada você é. Entendeu? Então ele já está falando o maior dom de todos os três lá: a esperança, o amor e a caridade, o amor, a esperança, o amor e a esperança, o amor. Qual que é o outro mesmo? A esperança, o amor e a fé. E desses três, o maior é o amor, né? Ele fala. Então ele está falando aqui. Você entendeu? Então Paulo ele não falou nada antibíblico. Paulo não falou nada. Está conforme que falou, que nem em Lamentações 3 ele apontou, a Bíblia diz assim, que o bem, está o bem e o mal da boca de Deus. Mas quando Jeremias ele fala Lamentações 3, ele está chorando, ele está se lamentando no meio do povo, que o povo que se volte para Deus. Ele fala que o seu povo volte. Aí fala assim que Deus ele não vai rejeitar o povo um certo tempo, só um pouco. Depois Deus vai e fala assim: coloca sua boca no pó, que você haja esperança ainda. Então quando ele está falando isso, ele está buscando para o povo, mas ao mesmo tempo ele está apontando o pecado do povo. É uma coisa que o apóstolo Paulo falou. Ele estava no Espírito. Então se Deus mandou ele profetizar, ele profetizou. Se Deus mandou o apóstolo Paulo profetizar, ele profetizou. Então você tem que ter cuidado, você tem que ter discernimento, você tem que ter o dom do discernimento para saber julgar as pessoas. Se você não tem o dom de discernimento, querido, ore. Uma vez um cara blasfemou contra o Espírito Santo quando minha vida, mora lá em América, Brasiliense. Eu falei para ele: irmão, ora, senão você vai blasfemar. Aí ele me xingou, falou um monte de coisa, que eu era isso, que era aquilo. Deus falou para mim: já era, blasfemou, não tem mais salvação. E eu falei na cara dele, ele me bloqueou. Aí você fala: ah, irmão, mas por que você... Porque Deus mandou falar. Jesus falou na cara dos fariseus, porque eu não posso falar. E aí? Você entendeu? Então, irmão, eu não passo a mão na cabeça, eu prego a palavra os dois lados, tanto o caminho que leva a bênção, o caminho que leva também a maldição. Porque é a pessoa que escolhe. Você lê Deuteronômios 30, né? Coloco diante de ti dois caminhos, do 13 em diante, ele fala, né? Mas o 20, ele fala assim: se você obedecer, o 20 ele fala assim: se você obedecer todos os meus mandamentos que saem da minha boca, ele falou que vai ser com você. Deus vai te abençoar, se conseguir herança, uma coisa assim. Aí antes disso ele fala assim, que coloca o céu e a terra de testemunho contra ti, que ele coloca o caminho da bênção e da maldição, o caminho da vida e da morte. Então é pessoa que escolhe, filho. Pessoa que escolhe. Você entendeu? A pessoa escolheu o seu destino, já era que nem os dois caminhos. Tem o caminho estreito e tem o caminho da... Como fala? O caminho largo. A pessoa que vai escolher. É a mesma coisa de Gálatas. Você vai plantar o que você vai colher. Você entendeu? E esse vídeo vai pro YouTube, viu? Também. Você entendeu, irmão? Então ele está falando aqui. Ele falou assim, ó: falamos em Cristo perante a Deus. E em tudo é uma palavra de santificação. Aí voltando para 1 Coríntios 14, que eu prego, que eu vivo. Esses tempos eu estava fazendo uma campanha de oração e já falei para os irmãos no começo de quem não viu ainda, o irmão vê. Que Deus começou a me usar, me revelar. Pessoas fazendo macumba contra eu, a minha ex falando pessoas fazendo macumba. Outras pessoas fazendo macumba para mim, meninas querendo eu, né, me cobiçando, querendo fazer macumba que eu caia. E vizinhos também se levantando e tal. Moro no setor 3 do CMD, em Araraquara. Pessoas do Indaiá se levantando, de Américo, do Ortiz, do centro de Araraquara, de outros lugares do mundo, dos 4 cantos do mundo também, dos 4 cantos do Brasil. Então, se Deus me revelou, eu tenho que falar, filho. A Bíblia diz assim que você tem que expor sim essas pessoas. Que a Bíblia diz assim que você tem que se conservar, você puro. Você não tem que ter parcialidade. O que é parcialidade, querido? Você não tem que partilhar o pecado dos outros. Os anjos das igrejas que foi escolhido não pode. Você falar que é pastor, mas está passando mão na cabeça dos outros, partilhando o pecado, porque você não repreende sua ovelha então? Jesus repreendeu a ovelha. Você viu o que ele falou para Pedro? Afastai de mim, Satanás, ele falou para Pedro. Olha que Jesus falou para Pedro: você cogita das coisas dos homens
e não das coisas de Deus. Então, filho, não deixa os outros te enganar, não. É facinho, um amorzinho pra lá, amorzinho pra cá. Mas se Deus está mandando você profetizar tanto bênção, maldição ou destruição, você tem que falar, filho. Jeremias falou, Elias falou, Eliseu falou, Isaías falou, Ezequiel falou, Daniel falou que toda da estátua que o reino de Nabucodonosor ia cair e não caiu. E aí, não foi destruído? E aí? Então quer dizer que ele jogou maldição lá dentro, então. Então aí foi diferença, que ele tinha um espírito excelente. Você sabe o que é ter espírito excelente, irmão? Ser santo. Se distinguir, se guardar as coisas do mundo, você ser separado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, que ele fala assim: buscai os melhores dons, tem zelo dos melhores dons, para que eu te mostrarei um caminho excelente. Você entendeu? Então é isso, então. Continuando. 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, que nem eu vou falar para os irmãos. Eu, apóstolo Patrick Henrique Barbosa, profeta, pastor, o meu ministério, eu tenho meu ministério, vou inaugurar agora em março. Se a pessoa está no meu culto e Deus fala para ela assim, fala para ela que ela vai morrer se ela não isso e aquilo, se não se consertar, eu estou jogando maldição contra ela? Ou eu estou edificando a vida dela para que ela escape da maldição? A Bíblia diz em Provérbios assim que o lábio do sábio, que transmite a boa doutrina, suave de águas mananciais, salva a alma que está se desviando para a morte. Provérbios diz. Você entendeu? Então, ele está falando aqui, de outra maneira, se tem por bem dizer com o Espírito, como dirá o que ocupa com o lugar indulto, amém, sobre tua ação de graças, visto que não sabe o que diz, aí aí vamos colocar aí, então vamos lá, eu estava orando, a Bíblia diz assim que você tem que ser adulto no entendimento e na malícia, nem um velho quando ele brinca, porque os velhos, os idosos, eles são idôneos, na brincadeira, os mais velhos também, ele está falando isso. Você ser adulto no entendimento e na malícia, que nem fala mais para baixo. Então a Bíblia diz ali que se eu bem dizer com o Espírito, quando dirá o culpa o lugar do indulto, amém, sobre tua ação de graça, ele está falando assim, peraí, se eu bendizo a Deus, ou a pessoa no Espírito, eu cumprimento ela, me comporto bem, e a pessoa que é indulta, como que eu vou dar minha ação de graças para ela? Que nem eu falar assim, Pai do Senhor, irmãos, que não sei o que lá, e a pessoa fala, mas não está entendendo o que ele está falando. Não estou entendendo o que ele está tentando transmitir. Tem que ter entendimento. Culto consciente, entendimento, culto racional. A Bíblia diz assim, rogo os irmãos que apresentar o vosso corpo santo, corpo santo, ele fala, irrepreensível, sacrifício vivo a Deus, irrepreensível, santo, o vosso culto seja racional. Ele fala, para você não confirmar com as coisas do mundo. Entendeu? Ele falou assim, não vai além da sua fé, ele fala. Aí ele fala no versículo 4 que tem membros que são completos, tem uns que não. Ele fala assim que tem membros que oferam muitas coisas no corpo de Cristo, tem uns que não. Versículo 4. Ele vai falando sobre profecia, sobre fé, ministério e vai indo. 2 Coríntios 12 para baixo. Como comandar, chefiar, como você ser guiado por Deus, Então ele está falando aqui. Olha, visto que não sabe o que diz, porque realmente tu dás bem graças, olha lá, você dá bem graças, mas o outro não edifica, porque você tem que saber orar e cantar em espírito, e saber cantar e orar com entendimento, falando, porque você busca em Deus, isso, você lê na Bíblia, Deus ele vai colocando a palavra na sua boca, você entendeu? Então a Bíblia está falando isso daí. Você entendeu? Então tome cuidado quando Deus passar uma profecia, uma revelação, uma coisa, você não saber o que falar, porque a Bíblia diz assim que a ira do homem não habita a glória de Deus, a justiça de Deus. Você entendeu? Não habita. Você entendeu? Então, o que Deus mandar você passar, você tem que passar, como Deus mandou, pronto.
Até ali já era. Você não pode passar daquilo. Falou mais daquilo, falou na carne. Você falou na carne, já era. Falou coisa que não sabe, já era. Entendeu? Então ele está falando isso daí. Então em Provérbios, que eu falei para os irmãos, que a palavra que sai da boca do sábio que tem doutrina, ele vai desviar aquela alma que desviou dos caminhos para a morte, né? Porque ele satisfez a alma da pessoa, né? Aí está falando aqui, é que nem eu vou dar um testemunho. Essas campanhas que eu fiz de 7 dias, Deus me revelou um monte de coisa, de um monte de gente que está se levantando contra mim do YouTube também. Aí Deus começou a falar assim, que se eles não parassem de se levantar, eles iam morrer. Aí você fala assim, irmão, você não pode. Quem falou pra você? Quem falou pra você que eu não posso falar isso? Se a Bíblia falar que eu tenho respaldo que eu posso falar isso? Se Deus mandou falar isso. Entendeu? Por quê? Porque eles estão se levantando contra o ungido de Deus. E a Bíblia diz assim, que você é menino dos meus olhos, ai daquele que se levantar contra ti, levantarei eu do meu trono e serei exaltado sobre as nações, ele fala. Então Deus, a Bíblia diz assim em Romanos 8, que Deus nem poupou o seu filho. Que a Bíblia diz assim, que ai daqueles que julgar os escolhidos de Deus, que Deus os justifica, os escolhidos. Entendeu? Ele está falando isso. Entendeu? Então, se eu estou no Espírito e a pessoa está falando alguma coisa de errado de mim, não provém de Deus. Você entendeu? Se a pessoa está na carne e Deus não dá para repreender ela, não adianta ela querer falar blá, 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 não sabe o que fala, não tem Bíblia, não tem respaldo, e fala que eu estou falando coisa não sei o que. Entendeu? Aí ele fala assim, aí eu vou entrar em Tiago agora, aí eu vou entrar em Tiago. A Bíblia diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 2, que um homem que prudente, que consegue dominar a língua, ele vai ser perfeito em tudo que ele fazer. Você vai ser perfeito. Por quê? Porque é o discernimento. Entendeu? É o discernimento. Um dos maiores dons que tem é discernimento. Interpretação. Entendeu? Se você não tem, filho, e falou besteira, já era. Entendeu? Então, é isso que eu falo para os irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo falou, né? Que mais pela graça de Deus, né? Que sou o que sou, sua graça para comigo não foi vã. Antes, ele todavia, né? Ele falou, né? Que trabalhou muito mais que os apóstolos, né? Do que todos eles, outros apóstolos, né? Paulo trabalhou muito mais que eles. E a Bíblia diz assim que... Nossa, vou ajeitar aqui. Que ele falou, não eu, mas a graça que operou em mim. Mas ele fez por onde? Que Deus estava comigo, né? A graça de Deus que estava comigo. Então ele fez por onde para a graça operar nele, né? Você entendeu? Ele fez por onde? Então, irmão, esse negócio de você de ficar com Deus ali, as línguas de ficar com Deus, é revestimento, né? Entendeu? Os mistérios que vai falando ali, a pessoa tem interpretação do que você está falando. Eu tenho todos os dons do Espírito Santo, tenho dom de interpretação de língua, também discernimento. Eu sei quando a pessoa está falando na carne para mim, quando tá falando o que é de Deus, o que não é. Eu sei, filho. Eu sei. Entendeu? E eu repreendo na cara a pessoa, se a pessoa falar, ai, Deus manda falar. Esse tempo, uma vez de 2018 para 2019, eu fui na Assembleia, o irmão falou assim, Deus vai te abençoar e não sei o que. Eu falei, aí Deus falou para mim, tá falando na carne. Eu falei assim, amém. Que nem Jeremias falou pro falso profeta Ananias, amém. Que Deus confirme sua palavra, mas se Deus não confirmar, você falou em rebeldia contra o Senhor. Você falou que o Senhor falou e não falou, hoje tu morrerás, Jeremias falou. Ou esse ano você vai morrer. Exato. Então, quer dizer o quê? Que ele falou coisa, ele não teve o entendimento. Ele deu bendição de graças, que nem o fariseu. Eu dou o dízimo, eu não sei o que, eu não sou adulto que nem esse povo, que nem esse publicano tonto e não sei o que. Publicano foi humilde, ele falou de dentro para fora, com entendimento e ações de graça correta. Senhor, se propício a mim, dê atenção a mim, olhe para mim, preste atenção a mim, me veja, Senhor. Ele falou assim, eu sou pecador, me perdoa, porque eu pequei. Não é que ele está falando, eu sou pecador e não é santo. Não, ele falou assim que ele pecou naquele momento. Isso aí aprendeu. Isso aí é Deus, entendeu? Aí a Bíblia, Jesus fala assim, que aquele que desceu do monte, esse foi justificado. Por quê? Porque aquele que se exaltar, será humilhado. Aquele que se humilhar, será exaltado. Que a Bíblia diz, filho, a Bíblia não entra em contradição. Jesus ele fala que você tem que ser santo. Então se o cara pegou no momento ali, tem que ser humilde de pedir perdão a Deus.
É que nem Jó 31, ele falou assim, ó, fiz um concerto diante do Senhor, que não colocarei os meus olhos diante de uma virgem. Aí fala até o versículo 6 também sobre a integridade dele, né? Ele está justificando só sobre essa integridade diante do Senhor, que os caras estavam acusando Jó, metendo o pau em Jó. Entendeu? Então, irmão, isso que eu estou falando para vocês, tem que entender. Se você está falando que nem o cara que blasfemou contra mim, ele falou por falar, e Deus mostrou para mim que o inimigo ia ficar jogando Satan na cabeça dele que ele ia blasfemar. Eu falei para minha irmã é de prova. Falei para minha irmã, para minha ex, para outra menina, falando assim, ó, o Paulão vai mostrar quem que ele é. Falei para ela, né? Tem muitos Paulão, então, né? E falo mesmo, entendeu? Minha irmã pode falar para vocês, eu vou virar até para ela, falar, tá para vocês virar. Não, é que Deus usou para falar que essa pessoa ia se virar, ia se mostrar quem que era. O cara falou coisa que não era de Deus e blasfemou, porque não tinha discernimento. Não quis nem buscar sobre. Não tinha buscando, não quis orar. Você entendeu? Aí que Deus falou para mim que ele blasfemou, eu fui falar, quer dizer que eu estou errado? Foi. Quer dizer que eu estou errado? Eu lembro, ele queria ficar disputando a palavra comigo, umas coisas nada a ver. Ele queria disputar com a minha irmã, aí eu quebrei ele na palavra, ele se levantou contra a minha irmã e falou, Espírito, você está se levantando com a minha irmã por quê? Deus nem tem disso, nem tá Aí ele começou a falar as coisas pra mim e começou a falar umas coisas nada a ver. Aí Deus mandou falar pra ele assim, pra ele vigiar, se ele blasfemar, que era pra ele descer e orar. Aí ele blasfemou, Deus mandou falar na hora, filho, você blasfemou. Ele ficou tudo em choque. Ai, a teologia, os estudos que eu estudo, mesmo se Deus não me usando, é de Deus. Eu falei, o quê? Filho, você tem que ser guiado por Deus para ser usado por Deus. É que nem tá falando aqui, ó. Ó, como você pode falar assim que tá dando... bendizemos com o Espírito, mas dirá ocupa o lugar o induto o amém. Sobre tuas sorte de graça, visto que não sabe o que diz. Então quer dizer o que ele está falando, coisa que ele não sabe. Ele está pegando estudo, estudando, não sabe o que é. Nem sabe o que ele está fazendo. Nem sabia o que ele estava falando. Então, peraí, se Deus mandou falar, quer dizer assim que eu tô errado, irmão? Ele blasfemou com convicção, né, de todo o coração. Você entendeu? Eu tô errado, irmãos? Será que eu tô errado de ter falado que o cara blasfemou? Porque eu acho que isso não é matar a alma. Eu falei aquilo que Jesus falou para o fariseu. Matar a alma é uma coisa, matar a alma você fala o que você quer falar para a pessoa. Você não quer o bem da pessoa. Você falar o que Deus manda é outro, querido. Você está sabendo que você está falando que é Deus que está te usando. Então, é isso, irmãos. Porque realmente tu dás bem de graças, mas o outro não edifica. Você entendeu, irmãos? Então, aí, Deus mandou lá ler Jó 31. Você entendeu? Então, irmãos, é muito forte. Não adianta a pessoa querer distorcer a Bíblia. Eu vou lá porque Deus mandou ler, até o versículo 6 Deus mandou ler. Jó 31, capítulo 31, versículo 6. Declara Jó sua integridade nos seus deveres. Nos seus deveres. Fiz concerto com meus olhos, como pois fixaria numa virgem? Forte. Porque qual seria a parte de Deus, vinda de cima ou herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não há perdição para o perverso? Eu vou ler de novo. Porventura não há perdição para o perverso? O desastre? Para os que obram iniquidade? Que forte! Meu Deus do céu! Ou não vê ele seus caminhos e não conta todos os seus passos? Nossa, eu vou sair daqui. Muito forte. Você está falando tudo que Deus usou para falar. Quer dizer o que? Deus ele julga, filho. A boca de Deus é o bem e o mal. Vamos lá. Se eu andei com vaidade, ó, Jó sendo humilde. Se eu andei com vaidade, se o meu pé extraviou para o engano, porque ele não estava no engano, ele era íntegro, peço que balanças fiéis, saberá Deus a minha sinceridade. Deus mandou falar até aqui. Então quem me justifica é Deus, irmão. Eu só vou falar o que quiser. Eu orei, Deus mostrou para mim, eu repreendi o mal e prendi esse povo que se levantou contra mim. Entendeu? E o povo do YouTube também. Então, filho, ó, eu vou deixar aí outra doutrina aí. Deus me usou para falar isso para, como fala? Edificar, tipo uma renovação, né? Deus renovou essa doutrina, né? Para mim que Deus usou para falar. Podia falar mais coisas, mas acho que foi bastante tempo. Já, né? Aí eu vou lá em Tiago agora. Vou ler o versículo sobre o tropeço da palavra. Porque todos, vou ler só o segundo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra tal, varão é perfeito e poderoso
poderoso para também refrear todo o corpo. Forte. Vamos lá. Deus manda falar versículo 6 em diante. A língua também é o fogo que o mundo de iniquidade. A língua está posta aos nossos membros, que contamina todo o corpo, inflama curso da natureza inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como as aves, tanto os répteis, né, como os animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas se nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não pode refrear, está cheio de peçoça mortal. Com ela bendizemos a Deus, ó que forte, a Deus e Pai. Com ela amaldiçamos os homens, feitos semelhança de Deus. Ele está falando isso, ó. 1 Coríntios 14. Se eu bendizo, eu oro no Espírito, e não tem entendimento e tem sem fruto, está errado. Você tem que orar a Deus para ver se a pessoa é de Deus, bendizer a Deus, ó, não está falando em línguas, bendizer a Deus, orar a Deus, e depois perguntar para Deus se a pessoa é de Deus. Isso que ele está falando aqui, ó. Aí você vai falar se a pessoa é de Deus ou não. Se você falar na carne, você está falando mal do irmão. Se você falar no Espírito, você está falando certo, porque Deus te revelou. É fácil falar um lado só, né? Tem que falar os dois lados. Aqui nem fala de cor, a gente conhece o Espírito do homem, né? A Bíblia diz assim que o espírito do homem espiritual não pode ser discernido pelo homem natural. E sim, o homem espiritual, ele é discernido, ele discerne as coisas espiritualmente. A Bíblia diz assim que Deus vai dar o Espírito por inteiro. Por inteiro ele dá o Espírito. Entendeu? Então as pessoas que não têm Deus ou que têm Deus, você vai saber. Discernimento. Eu vi uns caras falando no YouTube aí, fraco demais. Prega a palavra, eu tenho que falar desse jeito, fraco. Porque fala que prega a palavra de Deus, conhece, não conhece nada. Prega nada com nada. Prega nada com nada. Pode ver que tudo que Deus usou para falar assim, ó, fez assim, ó. Tudo que Deus usou para falar até agora, ó. Tudo que Deus usou para falar, ó, juntou assim, ó. Um mistério. Cachorro. Oh. Entendeu? Vamos lá. 8. Mas se nenhum homem pode dominar a língua, tá, já li. 9 já li. 10. De mesma boca procede bênção e a maldição. Pera aí, vou falar de novo. Da uma mesma boca profere bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se façam assim. Ele está falando, ó. Pera aí, se Deus está falando que Deus está te usando para falar que a pessoa é uma bênção, Deus falou para você que o irmão é outra coisa? Ou você está falando que você quer? Por inveja. Por inveja. Eu já li já. Inveja, mexerico, porfia. Paulo falou, vou me humilhar. O que eu fiz? Nas 7 de campanha? Nas 7 dias de campanha eu me humilhei. Eu busquei a Deus para Deus ter misericórdia de uns que tem salvação, que está se levantando contra a minha vida, que é isso aí, ó. Para ajudar as almas. Fiz minha parte. Para edificação da vida deles. Mas eles não querem saber, querem continuar se levantando. Não só estou falando que muitas pessoas se levantam contra mim. Tem outras pessoas também que do YouTube, outras pessoas do mundo aí, dos quatro no Brasil, é perseguida também. Porque a Bíblia diz assim que nós vamos ser perseguidos, os cristãos. Né? Então vamos lá. Depois eu vou ler Tiago. Não. Eu vou ler Tiago. Escuta só, eu vou ler Tiago. Deus me revelou. Tiago, não. 1 Timóteo 6. A revelação em cima dessa palavra aqui, ó. Deu mesmo boca, não profere bênção, maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça. Tá. Pera aí. Eu vou ler até o 12, depois eu vou falar para você a revelação que Deus me deu dentro da Bíblia sobre isso. Esses 3 versículos, do 10 ao 12. Porventura deita alguma fonte uma mesma manancial de água doce ou uma água amargosa? Do fruto, ele está falando, a árvore dá fruto. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Aí depois ele vem falando da sabedoria. Ele está comparando a sabedoria de Deus com a boca perfeita. A boca perfeita, a língua perfeita tem a sabedoria de Deus. Aqui não. Aí ele fala assim que a pessoa a sabedoria terrena tem inveja, espírito facioso, perturbação de toda alma perversa. Vamos lá. Agora falando do versículo 10 ao 12. 1 Timóteo capítulo 6, abre lá. 1 Timóteo, revelação desses 3 versículos aí. Vamos lá. 3 versículos. Os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem seus senhores, por digno de toda a honra, para que o nome de Deus
E a doutrina não sejam blasfemados. 2. Os que têm senhores crentes não desprezem, por serem irmãos, antes sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes amados. Isto ensina, exorta. Isto ensina e exorta. Ensinar e exortar é você repreender a pessoa e repreender o pecado dela, tá bom? Exortação e conselhos gerais. Conclusão: se alguém ensina outra ou alguma outra doutrina, se não conforme com as santas palavras, as santas palavras de Jesus Cristo, a sã doutrina, as santas escrituras, as sãs doutrinas, né? As doutrinas santas da palavra de Deus, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com a outra, ele fala assim, ó: se alguém ensina com uma outra doutrina e não conforme com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que segundo é piedade, perdoa da pessoa que é reta, é justa, né? E aí fala o 4: é soberbo. Se você não ensina conforme a Bíblia, você é soberbo, porque você está se exaltando, você está colocando. 1 Coríntios 4, versículo 6, ele fala assim para o Apolo e para outros, fala assim para você não colocar, colocar mais o que está posto. Depois nós vamos ler 1 Coríntios 4, 6, eu não lembro muito bem. Lembrei só isso, eu lembrei o que quer dizer esse versículo 6. Ele fala assim, ó: soberbo e nada sabe. 4. Soberbo e nada sabe. A pessoa não está conforme a palavra de Deus, é soberbo e nada sabe. Mas se delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas. Contendas de amor, contendas de homens corruptos de entendimento privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. A vanglória dos coríntios é a humildade e a autoridade do apóstolo Paulo, né? Do apóstolo. Irmãos, apliqueis tais coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais, e não ir além do que está escrito. Não vai além do que está escrito. Você está sendo soberbo, e além do que está escrito, você é soberbo. Fique com teologia aí, fica. E não vós ensoberbecendo a favor de um ou outro. Quer dizer o que? Vai ter briga. Você não está no mesmo parecer. Aí você pode falar 1 Pedro. Vamos lá, 1 Pedro agora? Vamos lá, 1 Pedro agora. Agora eu posso falar 1 Pedro 3. O amor fraternal e a paciência de aflições segundo o exemplo de Cristo. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amados irmãos, entregavelmente misericórdia e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo e sabendo que para isso foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. E que bênção! Isso aí é a bênção. Porque quem quer amar a vida, ver dias bons, refreia sua língua do mal, e seus lábios não falam engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga o bem. Siga, né? Paz siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor é contra o que fazem males. O qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Tipo, está zeloso? Está lendo a palavra? Você está sendo só cuidado, tendo só cuidado no vanglorioso, né? Que nem ele fala assim, para você ser de fervor, servindo ao Senhor, não só orgulhoso no cuidado, né? Você tem que ter os dois, né? Na oração, na oração e no entendimento da palavra de Deus, né? Vamos lá. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurado. E não temais com medo daqueles que vós perturbeis. Vou ler até o 17. Antes santificai a Cristo como o Senhor, e vossos corações estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Né? Ele está falando de santificação de dentro para fora, né? Corpo e alma e espírito, né? Ser santificados de corpo, alma e espírito, está falando aqui.
Porque o coração faz parte do corpo. E para você ser puro, você tem que ter seu coração puro, né? De corpo e alma, de dentro para fora, né? A salvação do verdadeiro cristão, né? Tem que viver de dentro para fora, a libertação de dentro para fora, a salvação dele. Por quê? Porque você vai mostrar tanto o caráter de que Deus te transformou e de tanto o que Deus fez para a sua vida, se você está seguindo conformemente a palavra de Deus, que os frutos seguem, os frutos de Deus seguem as conversões dos frutos, seguem, né, a pessoa, né? Que ela dá fruto, ela dá bons frutos. Tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, ficam confundidos os que blasfemam o vosso bom porte em Cristo, boa firmeza. A Bíblia diz assim: um homem prudente que escutou minhas palavras edificou sua casa na rocha. Veio os ventos, veio as águas e não derrubou a casa. Mas o outro caiu, que foi edificado na areia. Porte, então você tem que ter porte em Cristo. Para que fiquem confundidos que blasfemam o vosso bom porte em Cristo, autoridade, seu porte. Você está bem, você está física, mas está na rocha. Então ele fala assim: o homem prudente que escutou minhas palavras, edificou sua casa sobre a rocha, está firme, né? Forte. Porque é melhor que padeceis fazendo bem a vontade de Deus, assim o quer, do que fazendo mal. Aí Deus mandou eu... Qual é mesmo agora? Ninguém sujando certo no meu peito. Aí prende toda a seta do inimigo e na cabeça em nome de Jesus Cristo. É um inimigo, outros irmãos, pode até ensinar a doutrina para você da língua, corretamente, né? Vamos lá. Você entendeu, irmãos? Então, é isso aí. Não sei se o Emanuel falou outra coisa. Entendeu? Tiago, lembrei. Vou falar de Deus, mas eu vou falar Tiago primeiro. Vamos lá em Tiago primeiro. Tiago primeiro. Sobre a prática da palavra de Deus. Sabais isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, a glória de Deus, né? Pelo que rejeitando toda a imundícia do mundo, né? A superfluidade da malícia carnal do mundo. Recebei com mansidão a palavra vós enjertada, colocada, qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, ganando-vos com falsos discursos. Vou pular para o versículo 25. Aquele porém, que atenta bem à lei perfeita, a lei perfeita, olha, Deus fala para ser perfeito, hein? A lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Ele fala, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu efeito. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 14 até o 18. Aí acabando, encerrando. Pelo que, amados, guardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. 15. Tende por salvação longanimidade do nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais o ponto difícil de entender. Lá, tem que ter discernimento. Só quem pode interpretar a Bíblia, só quem tem o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Vamos lá. Cadê? Que os indutos inconstantes, ele está falando dos inconstantes, dos porcos e dos cães. Que Jesus falou assim: não dê as coisas santas aos cães, e nem de jogar as pelas aos porcos, para que não volte a se obedecerá.
Em 2 Pedro também fala isso, que as pessoas conseguiu o mandamento e tal, mas voltou para trás. É a mesma coisa que o porco se lamaçar, não lamaçar, e o cachorro voltar ao seu próprio vômito. E ele também fala assim que o espírito saiu, deixou a casa adornada, ficou vazio, mas voltou depois com 7, que é uma pessoa que volta para trás das coisas de Deus. Que a Bíblia diz assim, que o que vai vir, não tardará, mas tanto a salvação daqueles que estão firmes, a bênção daqueles que estão firmes, e a maldição daqueles que estão fazendo errado, e o cair daqueles que estão fazendo errado. Ele está falando isso, dois lados, porque Deus ele está falando dois lados nessa palavra. Por quê? Porque quando ele fala no final, ele fala assim, no final, se não estiver enganado, ele fala assim que a alma dele não tem contentamento quem volta para trás. Deus tem usado para falar muito, acho que foram 5 versículos, 4 versículos de nesse mês, 4, 5 versículos ou mais, não sei se foi 5, 4, 7, 10 versículos ou mais, muito mais outros que Deus usou para falar, né, sem olhar na Bíblia e falando na Bíblia, que Deus falou uns 10, 5 versículos, eu tenho que Deus está usando para falar muito nesse mês aqui que está acontecendo. E as pessoas não estão obedecendo aqui que Deus está usando para falar, né? Vamos lá. E eu conheço a Bíblia muito, né? Você pode ver lá, irmãos, os dias das campanhas de oração, 7 dias vê lá, acompanha lá, se quiser curtir, tá? Os 7 dias da campanha de oração em seguida, né? Sem parar, né? O que Deus mostrou para mim, o que Deus revelou, o que Deus usou para falar muitas coisas da Bíblia, teve profecia, amém? Quem quiser ver, vai lá ver. Aí fala igualmente, aí fala assim, falando disso com todo, 16 de novo, falando disso como em todas as suas epístolas, entre os quais os pão difíceis de entender, que em doutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para o seu próprio perdição. Ele está falando assim que as pessoas distorcem a Bíblia para a própria perdição dela. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, descaís da vossa firmeza. Olha lá. Para você se afastar das pessoas que não estão na mesma doutrina que você. Se afasta. Sai. A pessoa não está na mesma doutrina que você da palavra de Deus, sai de perto. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele seja dado a glória, assim, agora como dia eternamente. Amém. Amém, irmãos? Então é isso. 1 Coríntios 14. Que o dom de línguas estranhas é para edificação em Deus, o dom de profetizar é maior que o dom de línguas, para edificação da igreja. Você tem que saber orar, né? Tanto dar graças, né? E tal, você saber o que está falando e ter entendimento para dar, saber o entendimento para dar o fruto correto. Né? Tem que ter o discernimento, que nem Deus ouve falar na oração. Tanto orando a Deus e Deus me mostrando, me dando o entendimento e discernimento das coisas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.